Fala Vascaíno, fala Vascaína, bom dia, um casaca no seu coração, tudo bem? Você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos. Peço a cada um de vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda um voto de confiança, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou seu dislike, ativem o sininho e peço a gentileza para vocês se inscreverem lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará nos comentários fixados e também na descrição do vídeo. Perfeito? E neste vídeo aqui a gente vai falar sobre a semana decisiva que o Vasco da Gama vai ter. Semana decisiva dentro e fora de campo. A gente vai falar aqui sobre o jogo da Copa do Brasil que acontece amanhã. Vamos falar muito aqui sobre o caso FIFA, se há possibilidades ainda. Vamos falar sobre mudanças aí na justiça, finalzinho aí do mês de maio, começo aí de junho, começa a esquentar a situação aí das eleições do Vasco da Gama. Vamos falar aí sobre a situação aí de reforços podendo pintar, a necessidade aí de um camisa 10. Bom, meus amigos, vamos lá. Vasco da Gama e Boa Vista. Virar a página, esquecer o que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B, que foi um vexame, a derrota por 2-0 para o Operário, ficou muito barato, e agora é pensar aí na Copa do Brasil. Vamos jogar com Boa Vista, uma equipe que a gente tradicionalmente enfrenta aqui no campeonato estadual, equipe que está um mês sem praticar uma partida oficial, então o Vasco pode se beneficiar. Partida aí que vale 2.700.000 reais, é muita grana, por isso a gente precisa ver uma mudança de postura. O jogo acontece amanhã às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Perfeito? E o técnico Marcelo Cabo terá aí algumas dores de cabeça. Castan não joga, assim como o Marquinhos Gabriel. Com isso, ele deve colocar ali na zaga o Ricardo Graça, e ali no meio campo ele deve jogar com o Sarrafiore. Ele não deve improvisar mais ali no meio campo vascaíno. Ele improvisou com o Morato, não deu certo, com o Peck não deu certo, e também não está descartada aí a possibilidade do Vasco da Gama mudar aí o esquema tático aí e entrar no 4-4-2. Hoje é o último treinamento que o Vasco da Gama está fazendo, e na parte da tarde a gente vai ter aí a equipe escalada para poder falar para cada um de vocês. Precisa ter, de uma vez por todas, uma mudança de postura aí. Bom, meus amigos, com relação ao caso FIFA, muitas pessoas me perguntando. Pessoal, ainda não houve uma resposta com relação ao caso FIFA aí, envolvendo a impugnação do jogo aí contra o Internacional. É uma semana decisiva também neste sentido. Sinceramente, acho que ficou difícil. Campeonato Brasileiro da Série B começou, da Série A também começou, então eu vejo agora essa situação muito delicada aí, certo? A própria diretoria do Vasco já jogou aí a toalha, perfeito? Então a gente fica no aguardo. Pode ter aí uma reviravolta? Pode, mas no momento creio que seja muito pouco provável disso acontecer. Lembrando aqui que o Vasco nessa situação está certo, é direito do Vasco correr atrás de todo esse prejuízo,
e o Vasco da Gama pelo menos deve ser aí ressarcido aí através de uma indenização. Semana decisiva também na ação dos Templários. Tá chegando aí o mês de junho. Era a estimativa que a gente tinha num primeiro momento para a gente ter aí uma decisão vinda por parte do Camilo Rulieri. A gente está aí na expectativa para que isso venha a acontecer o mais rápido possível. Como esse processo está no gabinete aí do desembargador desde o dia 3 de maio, a qualquer momento pode acontecer no decorrer desta semana aí. Estou muito confiante. Agora a gente aguarda aí o julgamento aí do agravo de instrumento para a gente poder ter ciência se o doutor Paulo Roberto, juiz de primeira instância, terá condições de prosseguir nesse processo ou se será impedido. O doutor Paulo Roberto aí tendo, melhor dizendo, condições, a gente vai ver aí uma sentença nesse processo aí dos Templários. O Vasco precisa de mudança e a mudança passa aí por Levenciano sendo o presidente do Vasco da Gama. Essa diretoria a gente não tem mais expectativa de nada, eu pelo menos nunca tive. Bom, com relação à situação de reforços, ontem a gente tomou conhecimento aí que o Anderson Martins, né, ele não vai se aposentar, é um jogador aí do Carlos Leite e está esquentando essa situação do Anderson Martins jogar no Vasco da Gama. O Anderson Martins que falou que pode vir para o Vasco da Gama se assim receber uma oferta. A aposentadoria do atleta foi descartada pelo próprio jogador. Muito se fala aí também com relação à situação do Dedé. Dedé tá treinando muito, tá evoluindo bastante, né? E o Pássaro deixou aí as portas abertas para ele. Mas prioridade no momento mesmo é um camisa 10. Teve uma reunião entre o Pássaro e o Cabo no dia de ontem. Ficou estabelecido que pelo menos 2 reforços ainda vai chegar nessas primeiras rodadas aí do Campeonato Brasileiro da Série B. E é o seguinte, o Vasco precisa de um camisa 10, porque hoje o Vasco não tem este homem. A gente perdeu o Benítez, né, um jogador aí que, embora muito se machuca, é um jogador que dava conta do recado na maioria das partidas. E hoje a gente tem aí para essa posição Marquinho Gabriel e também o Sarrafiore, 2 jogadores aí que num primeiro momento o torcedor fica muito desconfiado. Então, o Pássaro está mapeando aí o mercado para a gente poder ver. Se falou de Camilo ontem, então vamos ver como que vai ficar toda essa situação aí. O Vasco tem que trazer jogador, gente, para resolver o problema da equipe. Não esses tipos de jogadores aí que são apostas e refugos aí. Beleza? Eu agradeço pela sua audiência, tá? Agradeço aí também pela sua paciência. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Muito obrigado. Valeu.